Relato... Ah, aqui, tá aqui. A Maledite e um Judas em minha vida. Já adianto aqui que todos os nomes foram trocados. Ok, então vamos lá. Olá, Ana e Assombrados. Hoje venho até aqui contar sobre uma pequena fase da minha vida que não foi nada boa. Alguns anos atrás, eu acho que uns 8 anos por aí, estava eu navegando pela internet, sem nada para fazer, quando percebi um convite de amizade em um aplicativo famoso por aí, no Facebook. Olhei a foto da pessoa, não conhecia, entrei no perfil e vi que tínhamos vários amigos em comum. Daí aceitei o convite. Já era tarde da noite e eu dormia cedo porque eu acordava muito cedo também. Então desliguei o computador e fui dormir. No outro dia, lá pela hora do almoço, resolvi dar uma olhadinha na minha rede social, quando percebi que tinha recebido uma mensagem no privado. Olhei, era ele, o cara que tinha me mandado o convite a noite passada. Bom, vou chamá-lo aqui de Judas. Fui ler a mensagem e tinha um dizer da Bíblia, com um bom dia junto. E eu respondi a mensagem, pois eu era solteira, desimpedida, não tinha problema nenhum de bater papo, né? Ele puxou o assunto e todos os dias a gente trocava mensagens. O Judas era da cidade onde eu moro, mas no momento morava em uma outra cidade, a uns 240 quilômetros de distância. Por conta do trabalho dele, ele morava nessa outra cidade. Então trocamos mensagens durante uns 6 meses direto, sem se conhecer pessoalmente. Um dia ele falou que ia entrar de férias do trabalho e que viria para a cidade visitar sua irmã, que era casada. Ele não tinha mais nem pai nem mãe, só essa irmã. Então ele deu a ideia de marcarmos um encontro para a gente, enfim, se conhecer. Marcamos em um barzinho esse encontro e a noite combinada eu fui. Foi bem divertido até, pois parecia que a gente já se conhecia fazia um tempão. Bom, marcamos outro encontro e assim começou um namoro. Logo as férias dele iam acabar e ele voltaria para a cidade onde trabalhava. E assim foi. Mas continuamos o namoro à distância. Quando um dia ele fala que não queria ficar mais lá, nesse emprego. Que ele não queria ficar mais lá nesse emprego, que queria voltar para a cidade natal e ficar mais próximo de mim. E assim foi feito, ele foi morar com a irmã e com o cunhado dele. Arrumou um emprego em uma fábrica aqui da cidade e vida que segue, né? Mas foi rápida a sua estadia com a irmã. E já começaram as reclamações da parte dele, é claro. Da parte dele? Ele se lamentava que não podia sair de lá, pois não tinha nenhum lugar para ir. E no momento era difícil alugar uma casa, pois tinha que estar firme no novo emprego. E mais blá, 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 todo dia. Eu tinha um restaurante que servia refeições para várias empresas da minha cidade. Café da manhã, almoço e janta. Minha vida era bem corrida. Eu acordava às 4 da manhã. Marie tá olhando a janela. Acho que ela quer pegar algum bichinho. Eu espero. A minha vida era bem corrida. Eu acordava às 4 da manhã para servir café e ali eu ia até às 11 da noite. Não tinha domingo nem feriado. Era corrido, sem descanso. Além disso, tomava conta da minha mãe, já idosa, com problemas sérios na coluna, e mais a minha filha, adolescente na época, que é especial. Então era bem corrido mesmo. Eu tinha as minhas ajudantes, 15 no total, mas mesmo assim era corrido para mim. De tanto o Judas se fazer de coitado e reclamar de tudo na casa da irmã, eu fiz a cagada de falar para ele vir morar comigo. Ai, que arrependimento de vida. Bom, e lá veio ele com uma pequena mala, com poucas roupas e a maioria bem velhas já. Ana, eu quero deixar claro aqui que nunca na minha vida eu precisei que homem no mundo me bancasse. Sempre trabalhei e ganhei meu dinheiro. Então nunca também ficaria com alguém por interesse, tá? Eu não ligava se ele não tinha carro, se ele não tinha casa, se ele não tinha nem roupa. Não ligava.
Mas daí pensem comigo. Eu tinha um restaurante, que vivia cheio de pessoas importantes lá almoçando. Então eu fiquei constrangida de apresentar o Judas naquelas condições. Até mesmo para os meus familiares, né? Então lá foi a trouxa que vestiu o malandro. Comprei roupas, sapatos, marquei dentista, deixei ele mais apresentável, sabe? E a vida seguiu. E eu trabalhando no restaurante. E ele trabalhando na fábrica. Uma manhã, como todas as outras, acordei às 4 da madrugada. Pé por pé, para não acordar o Judas. E fui trabalhar. Ele acordava às 7 da manhã, pois só pegava às 8 no trabalho. Estou eu no meu trabalho quando ele me liga, dizendo que não tinha conseguido levantar da cama porque tinha travado a coluna dele e estava com muita dor. Fui para casa e estava lá o Judas com dor nas costas. Fiquei com dó, né? Pois uma dor na coluna é triste mesmo. Bom, coloquei ele no carro, levei ao hospital. Fizeram um monte de exames nele e o médico dizia não saber de onde vinha a dor. E o Judas lá, parecia um velho de 100 anos, tudo torto, gritando, ai, tô com dor, tô com dor. O médico, sem muita opção naquele momento, passou os medicamentos e mandou ele para casa, com retorno em 3 dias se não parasse a dor. E assim foi, ficou em repouso e no dia do retorno falou assim para mim: amor, pode deixar, não se preocupe, eu vou no médico sozinho, eu não quero atrapalhar você. Eu estranhei, pois não era ele que há 3 dias atrás urrava de dor? Mas eu não discuti. Quando eu cheguei em casa do trabalho, ele me contou que o médico tinha dado 15 dias de atestado para ele. E eu pensei, nossa, deve ser sério mesmo, hein? E desses 15 dias, Ana, viraram 6 meses de atestado. Indo e voltando do trabalho. Foram 6 meses de atestado, tipo, indo e voltando do trabalho. Ele ia trabalhar, voltava, ficava de atestado. Ia trabalhar um pouco, ficava de atestado. Essas coisas assim. Um dia ele ia trabalhar, no outro não, e assim por diante. Daí, nada mais esperado, ganhou a conta do serviço, né? Quer dizer, foi mandado embora. Bom, nessa situação, desempregado, falei, vamos pro restaurante comigo, né? Você me ajuda até você encontrar um novo emprego. Mas ele nunca que ia procurar emprego se ele tinha uma vida boa, né? O tempo foi passando e nada dele se mexer, como já era de se esperar. O Judas tinha um amigo, que vou chamar aqui de Sapo. Dizia que o Sapo era amigo dele desde a infância, que os dois eram como irmãos. Esse Sapo, por coincidência, morava do lado do meu restaurante, com a sua filha de 10 anos e sua digníssima esposa, a Maledite. Eu não conheci muito a Maledite, só de vista mesmo. Por motivos que desconheço, eles brigaram feio e se separaram. O Sapo pegou seu caminhão e foi viajar, pois ele era caminhoneiro, deixando sua filha de 10 anos e a Maledite sem nenhum tostão furado no bolso. A Maledite trabalhava de segunda a sexta, de secretária em uma oficina de motos. Ganhava um salário mínimo e com o ex sumido, ela ficou em uma situação apertada com a filha. Uns 40 dias após a separação deles, fui até a porta do restaurante e vi a Maledite sentada em um banco do outro lado da rua. E ela chorava muito. Eu, a trouxa do ano, senti pena e fui até ela para conversar. Sentei do lado da Maledite e perguntei se estava tudo bem, se eu podia ajudar. E ela começou a me contar que estava passando necessidade com a filha, pois ganhava pouco e tinha que pagar aluguel e alimentar a filha, né? Fora outros gastos. E eu, com dó, falei: olha, se você quiser, pode comer com a sua filha no restaurante todas as refeições, café, almoço e janta, até as coisas se acertarem. E ela agradeceu e aceitou o convite. E assim foi feito. Todos os dias ela estava lá com a filha. Um dia minha cozinheira veio falar comigo, dizendo que precisava de mais uma funcionária para lavar a louça no fim de semana. E deu a ideia de pegar a Maledite para o cargo, pois ela só trabalhava de segunda a sexta e estava precisando de um dinheiro extra. E eu falei, ok, veja com ela se ela quer e aí você me avisa.
A Maledite aceitou o cargo e para mim estava tudo certo então. Como eu acordava muito cedo, após o almoço eu descia para casa descansar um pouco até o horário de começar a fazer a janta lá pelas 5 da tarde. Então o horário entre as 2 da tarde até as 5, o restaurante ficava só com as funcionárias e com o Judas. Passado acho que uns 3 meses que a Maledite estava trabalhando lá, eu cheguei às 5 da tarde, entrei pela porta da frente onde havia o salão e vi um fio diferente na parede. Uns caras fazendo um furo com a furadeira, passando esse fio pelo buraco. Perguntei para o Maledito o que era aquilo. E ele falou que era uma antena para a TV pegar melhor e os clientes, na maioria homens, assistirem jogo. Ok, como eu não entendia nada de jogo, deixei passar. Mais uns 3 meses se passaram e eu comecei a desconfiar do Maledito. Tanto em nosso relacionamento como em algumas contas do restaurante. Boletos atrasados, dinheiro que sumia do caixa, essas coisas. E começamos a brigar, frequentemente. Coisa que era bem raro antes. Notei que a gente chegava em casa e ele não desgrudava do celular um segundo e vivia mandando mensagens até altas horas da noite. Uma noite, eu já brava com essa situação, perguntei com quem que ele tanto conversava aquelas horas. E ele respondeu, com meu amigo Sapo, coitado, ele tá muito triste por conta da separação. Daí eu falei bem calma, me passa aí o celular, eu quero dar uma olhada. E ele falou, você tá louca, mulher? Tá duvidando de mim agora? Ana, naquele momento, eu senti o chifre. Começamos a discutir feio mesmo. Eu acusava ele de traição e ele negava. Daí eu perdi a paciência, abri a porta da sala, grudei ele pelo pescoço e joguei ele pra fora com celular e tudo. Tranquei a porta e fui dormir. Eu escutava ele pedindo pra eu abrir a porta, mas eu nem ligava. Dali uns 10 minutos dessa briga, ele falou do outro lado da porta. Tá bom, pode olhar meu celular. Eu nem dei atenção, pois aí eu tinha certeza que ele já tinha apagado todas as mensagens. No outro dia, levantei e fui trabalhar. Estava eu sentada no meu banco preferido do restaurante, tomando um café na cozinha, quando o Judas entra. Falando bom dia para todo mundo, foi até a cafeteria, pegou um café, veio até mim e pediu 1000 perdões pela briga e que me amava e não podia viver sem mim. Eu bem calma escutei todas aquelas lamentações e mentiras. A hora que ele achou que tinha me amolecido o coração, eu levantei e joguei ele porta fora do restaurante também. Falei para ele sumir dali e mandar um endereço que eu mandaria entregar as coisas dele lá. Daí ele ficou macho. Voltou e falou, ok, então se é assim, eu vou procurar os meus direitos. Eu vou querer metade disso tudo aqui, apontando para o meu restaurante. E o meu carro na rua. Aí ele me fez rir, e muito, porque ele ficou comigo para ter vida boa, às minhas custas, queria dar o golpe, mas era tão idiota que mal sabia ele que todos os meus bens eram no nome da minha mãe, coitado. Bom, ele foi embora e eu voltei à minha rotina. Passada uma semana dessa briga, eu cheguei do mercado com as compras na mão e fui até a cozinha. Quando entrei, escutei uma conversa entre as minhas 2 cozinheiras. Uma falou para a outra, se você não contar para ela, eu conto. E aí eu já cheguei e falei, contar o quê? Daí uma delas falou, fulana, eu sei com quem o Judas tem um caso. E eu perguntei, com quem? E ela me falou, com a Maledite. Aquilo para mim foi um choque. Não pelo Judas, pois tem homem que não vale o feijão que come, mas sim pela Maledite. Aquilo foi uma facada no meu coração, violenta. Depois de tudo que eu fiz por ela, comeu de graça com a filha mais de 6 meses nas minhas costas. Eu ajudava sempre que podia. Toda vez que eu comprava alguma coisa para minha filha, eu comprava para a filha dela também. Roupa, sapato, iogurte, chocolate, essas coisas. E mesmo eu, separada do Judas, há uma semana, ela continuou indo comer lá, como se nada tivesse acontecido.
As funcionárias também contaram que aquele fio na parede não era antena, não. Era o cabo da minha internet para Maledite ter internet também e poder conversar com o Judas nas minhas costas. Que ela mal lavava as louças e dizia para a cozinheira se ela reclamasse, ela ia contar para o patrão e ele mandaria as cozinheiras embora. Bom, as cozinheiras sabiam do caso com certeza, mas entendo elas não terem me contado nada, com medo que eu fosse aquelas loucas que fica cega por causa de macho e mandasse elas embora por se meterem na minha vida, sabe? Bom, o casal descobriu que eu já sabia de tudo e resolveram não aparecer mais, nem na casa da Maledite, que era do lado do restaurante. Eu fiquei sabendo que encostaram um caminhão de mudança de madrugada na rua e fizeram a mudança para outra cidade, com uma mão na frente e outra atrás. Passado 1 ano do ocorrido, eu encontrei o Sapo no posto de gasolina comprando uns doces de criança. Conversamos um pouco e ele me disse que a Maledite tinha deixado a filha com ele e ido embora para outro estado com o ido embora para outro estado. E eu perguntei, ela foi com o Judas? E ele respondeu, não, ela achou um empresário, deu um pé na bunda do Judas e foi embora. Olha só, é cobra comendo cobra, né? A Maledite, quando começou a ficar com o Judas, achou, ou ele falou, que era dono do restaurante. Pois como eu vivia correndo para cima e para baixo e trabalhava demais, dava a impressão mesmo que eu era a funcionária e não ele. E ela achou ali o golpe perfeito, né? Eu queria ser uma mosquinha para ver a cara dela quando ela descobriu que ia levar só o Judas para casa com uma mão na frente e outra atrás. Hoje, se eu encontrasse a Maledite na rua, eu até agradeceria, pois ela me livrou do maledito para sempre. Pois se não fosse ela, talvez eu estivesse com o Judas até hoje, né? Me enganando com muitas outras mulheres. Livramento de Deus foi isso. Na semana do ocorrido da briga minha com o maledito, um tio da minha mãe morreu. Ele morava sozinho em casa com 90 anos. Morreu dormindo. E eu tive que resolver tudo sobre o velório, porque a minha mãe na época estava com a coluna machucada e não podia se levantar da cama. A vizinha do meu tio ligou para minha mãe avisando que o tio não apareceria. Fazia dias. A vizinha do meu tio ligou para minha mãe avisando que o tio não aparecia fazia dias no quintal da sua casa e que a casa vivia fechada. Então minha mãe, preocupada, pediu para eu ir até lá ver o que estava acontecendo, pois ele morava sozinho. Eu fui até a casa dele, chegando lá, chamei várias vezes e nada. Fui para o fundo da casa e a porta da cozinha estava aberta. Entrei e encontrei o meu tio-avô morto na cama. Eu só vi da porta do quarto, não tive coragem de entrar. Liguei para a polícia porque eu não sabia o que fazer naquele momento e o cheiro era muito forte. A polícia veio e constatou que meu tio-avô já havia morrido fazia pelo menos uns 8 dias, infelizmente. Chamei um amigo meu que trabalhava em uma funerária para retirar o corpo. Na frente da casa juntou um monte de curiosos e o policial civil que estava ali falou para eu retirar as coisas de valor da casa porque tinha perigo de alguém entrar para roubar. Então avisei minha mãe, fui sozinha lá retirar as coisas, peguei a TV, os documentos do meu tio-avô e comecei a retirar as roupas do guarda-roupas para doar no asilo. Quando achei embaixo das roupas um pacote bem pesado. Peguei, levei até a cama e abri. E eram 2 armas. Eu levei um susto, embrulhei de volta, coloquei no porta-malas e fui embora. Fiquei uns 4 dias pensando o que eu ia fazer com elas. Talvez guardar como lembrança ou vendê-las, pois eram realmente bonitas, com cabo de marfim, sabe? Bom, em uma manhã saí para ir no mercado e vinha uma voz na minha cabeça que falava assim: vende, vale uns 15 mil cada uma. Daí vinha outra voz e falava: entrega para a polícia, não fica com elas. Eu
eu fui no mercado, fiz todas as compras pensando naquilo. Quando cheguei na esquina do restaurante, me deu um arrepio na espinha, me deu uma ânsia de vômito e a voz novamente na minha cabeça: leve na delegacia agora. Bom, retornei, fui até a delegacia e entreguei as armas ao delegado. Foi nessa manhã que cheguei no restaurante e escutei a cozinheira falando: se você não contar, eu conto. E eu soube então de toda a história. Hoje penso que foi um livramento de Deus, pois eu fiquei com tanta raiva aquela manhã que se as armas estivessem comigo ainda, eu poderia ter feito uma besteira com o Judas e com a Maledite. E hoje com certeza eu estaria presa, né? Bom, então foi essa a minha história. O Maledito? Nunca mais ouvi falar dele, graças a Deus. E aqui termina. Ela é um aproveitador e uma aproveitadora. Ai, ai, gente assim, meu. Foi livramento mesmo. Prestem atenção, tá? Nessas belas peças que tem por aí.